Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, amém? Que Ele nos dê graça, que Ele fale ao nosso coração. Bom, no ambiente familiar, quando a palavra drama surgia, eu acho que eu lembro algumas vezes o meu pai falando para as minhas duas irmãs, principalmente, mas embora elas sejam mais velhas, não, para que tanto drama? O que é isso? Mas a palavra drama, se eu não estou enganado, e me perdoem a ignorância, chega a ser um gênero literário, né? Que vai falar de uma história que pode ser representada, portanto a palavra dramatizada, através de alguns atos. E o primeiro drama que me vem à mente, embora eu nunca tenha lido, assisti marromeno o filme Shakespeare in Love, é a história Romeu e Julieta, que foi refeito, né? Mas é Romeu e Julieta que conta a história, é um drama em 5 atos, que conta a história de 2 jovens que se apaixonam perdidamente. Mal sabiam eles que as famílias eram rivais, e quando eu lembro de história de amor e famílias rivais, eu lembro da época que, enquanto criança, eu ainda assistia novela, não assisto mais, mas Rei do Gado, Berdinazzi e Mezenga, e aí tinha as 2 famílias que eram famílias rivais, e tinha lá Ana Paula Arósio e o Tiago Lacerda, que eles eram um casal. Eu lembro do nome dos atores, mas não lembro do nome do personagem, né? Mas voltando no Romeu e Julieta, eles se apaixonam perdidamente, um frei apoia o amor dos 2, e dá um jeito de dar uma espécie de casada neles, de maneira, ali na surdina, escondido, mas acontece que o Romeu se envolve numa briga, o cara era bruto, mata 2, o príncipe de então expulsa o Romeu, e no que ele expulsa, a Julieta está prometida a Paris, lá em cima, a um jovem chamado Paris, mas ela não quer, ela está perdidamente apaixonada por Romeu. Então, se eu não estou enganado, foi o Frei mesmo que dá um jeito de dar para ela uma espécie de uma bebida que iria parecer que ela tinha morrido, mas que não morreu. Para ver se consegue adiar aquilo lá, aquela trama toda, para que ela se casasse com Paris. No final das contas, antes de avisarem Romeu, que foi feito um jeitinho para eles ficarem juntos, um dos servos de Romeu vai até onde ele está, porque ele estava exilado, e diz para ele que a Julieta tinha morrido. O que o Romeu faz? Toma veneno e se mata. E aí ela, depois ela, sabendo da morte do seu amor, ela vai pegar a adaga do Romeu e se mata. E aí as pessoas enobrecem e enaltecem esse amor romântico, que um dá a vida pelo outro, esse amor que faz o nosso coração bater mais forte. Mas a pergunta é, no drama dos nossos casamentos, a coisa acontece dessa forma? É como nos livros, é como nas histórias, é como nas novelas? Nem sempre, mas nós estamos vindo de olhar para Efésios, e o apóstolo Paulo, depois de falar da união do povo de Deus realizada em Cristo, ele começa a falar sobre santidade, sobre um viver santo, sobre um viver à maneira de Deus. E ao falar de maneira intensa contra uma sexualidade impura, agora tem uma virada naquilo que o apóstolo Paulo vai instruir a igreja, e essa virada começa com o versículo 21 do capítulo 5, quando ele fala para que se sujeitem uns aos outros. Então ele vai falar sobre o casamento, ele vai falar sobre a relação pais e filhos, e ele vai falar também sobre a relação no trabalho. Por isso quero convidar você a focar comigo hoje em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, e nós vamos
falar sobre o tema, o drama do casamento. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Assim diz a palavra de Deus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante de Ti, da Tua palavra, e o Senhor sabe, nós reafirmamos a Ti e a nós mesmos, que dependemos de Ti, para que essa palavra lida, seja recebida nos nossos corações, e uma vez recebida, produza frutos de obediência. Senhor, dá que, já que a lemos, e agora ela vai ser explicada, Senhor, dá que nos conformemos a ela e, portanto, à sua vontade. Dá que sejamos famílias abençoadas pelo Senhor e que vivamos para a sua honra e para a sua glória, para que o mundo conheça a Ti. É assim que nós oramos, em Teu nome, Jesus. Amém. Gente, vocês já devem ter percebido que muitos temas que foram repetidos, que foram expostos aqui em Efésios, são temas frontalmente opostos à realidade do mundo e da cultura. Porque nós vivemos um momento em que a palavra patriarcado, por exemplo, voltou à baila, voltou ao cenário social. E a palavra patriarcado, que diz respeito a uma sociedade ou grupo dirigido por homens, é uma palavra que é usada a partir de fundamentos, a partir de ideias que não da palavra de Deus. É usada a palavra patriarcado com outro adjetivo, dizendo que o patriarcado é opressor. O patriarcado, que é uma sociedade dirigida por homens que lideram, mesmo que de maneira servil, é algo retrógrado, é algo que já passou, é coisa de sociedades antigas e que, portanto, ficou para trás. Hoje nós precisamos repensar essas coisas. Interessantemente e tristemente,
Muitos de nós assimilamos isso, assimilamos essa propaganda e esse ensino como verdade. E uma vez assimilado, nós olhamos e quando um texto desse é lido, a reação de muitos é de ojeriza, é de desgosto, é de olhar e falar assim: o quê? Sério mesmo que você vai pregar sobre isso? Sério mesmo que você vai gastar um tempo precioso meu para falar que eu, mulher, devo ser submissa? É sério que você ainda acredita nesse formato de família? Bom, a minha resposta é que antes de eu acreditar, eu acredito no Deus que criou, e acredito que a forma de Deus criar e organizar todas as coisas é a melhor forma. Eu acredito ao olhar para muitos casais que vivem dessa maneira, que eles podem olhar para trás e dizer assim: valeu a pena, não foi fácil, nós estamos aprendendo ainda muitas coisas, mas valeu a pena. Quando o Dr. John Stott trata desse trecho que nós acabamos de ler, ele dá uma ênfase muito grande a essa questão que é difícil para muitos de nós, homens e mulheres, que é falar que Deus colocou as peças do casamento ou do casal para que o homem fosse um líder servil, não um tirano, e a mulher fosse submissa. Curiosamente, quando eu disse no começo, o versículo 21 fala que deve-se haver uma sujeição, uma submissão mútua de um para com o outro. E essa submissão é apresentada quando fala daquele ou daquele grupo que tem uma função de liderança, e depois fala daquele que é liderado, está sob. E então é por isso que o apóstolo Paulo começa falando sobre os maridos que devem, e aí eu vou depois caracterizar como que deve ser essa liderança, mas dos maridos que devem liderar suas esposas. Depois fala dos pais que devem liderar os seus filhos, e depois fala daqueles empregadores que deveriam liderar os seus empregados ou seus colaboradores, como é o termo de hoje. Percebam que quando a gente toca, e eu não vou falar sobre isso hoje, quando a gente toca no terceiro ponto, muitos conflitos ideológicos afloram. Por que afloram? Porque uma das coisas que há forte na sociedade é entender a sociedade como uma grande luta de classes. E que quando houver a diminuição dessa luta de classes, do burguês, chefe, e do proletário, tudo vai ser lindo. Esqueceram que existe pecado. Esqueceram que existe o homem e a mulher pecadores, e que nós nunca conseguiremos estabelecer uma sociedade plena e perfeita. Esqueceram que a redenção não vem pela equalização de classes, mas vem por intermédio de Cristo. Dito isso, voltemos ao ponto que nós devemos tratar hoje. A primeira coisa que me ocorre, e eu preguei esse texto por ocasião dos 50 anos, ou das bodas de ouro dos meus pais, do seu Renó e da dona Regina. A primeira coisa que me ocorre é dizer que esse texto que fala que deve haver uma sujeição da esposa pelo esposo, dos filhos pelos pais e dos trabalhadores, empregados com os seus empregadores, ela só acontece da maneira que Deus espera, se antes for levada em consideração a ordem anterior. E a ordem anterior é: encham-se do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito, busquem encherem-se de Deus, e para que isso aconteça, para que haja essa sujeição mútua, que há também no contexto do casamento, a gente vai falar sobre isso, para que haja essa sujeição mútua, para que eu assimile essa verdade, dê ouvidos a ela e queira viver em conformidade com ela, eu preciso antes estar cheio de Deus.
Eu preciso antes estar cheio de Deus para que Ele me dirija a viver para a glória dEle. Para que cheio dEle eu entenda, e eu que tenho às vezes uma configuração de família muito ruim, eu que tenho uma configuração de família nublada e manchada por muitas vozes da cultura e do mundo, eu possa ouvir a Deus e dizer assim: Senhor, ok, eu acredito, está na sua palavra? Eu acredito, eu me submeto a Ti primeiro, para viver uma família, um casamento à maneira do Senhor. Por isso, ó Deus, encha-me com Teu Espírito Santo. E irmãos e irmãs, não é demais lembrar que sim, você pode fechar a porta do seu quarto e orar a Deus, pedindo para que Ele te encha do Espírito Santo, mas a ênfase que o apóstolo Paulo dá aqui em Efésios, é que nós somos cheios do Espírito no convívio com a igreja, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, agradecendo a Deus por todas as coisas, nesse contexto familiar também, que nós, em vez de ouvir a canção do insensato, como diz Eclesiastes, nós declaramos a palavra de Deus uns para os outros, desde criança e entre os cônjuges também, mas no contexto de família de fé. Quando nós estamos aqui, nós visualizamos coisas que Deus usa para nos encher dele mesmo. Por exemplo, eu sei que todas as nossas famílias são imperfeitas, e eu não vou falar que eu fiquei com inveja, mas fiquei com desejo de experimentar isso, e oro a Deus por isso. Eu estava aqui no cantinho, não, está gravando lá para depois, eu ia afastar um pouco do microfone para dramatizar, mas só um pouquinho. Eu estava aqui atrás, e aí a B começou a falar, e o pai dela estava ali, ó. E o pai dela olhando para ela aqui, ó. Aí eu cutuquei o William e falei assim: olha lá, rapaz. Pensa num negócio desse aí. Está com a sua filhinha hoje, completou 2 meses, a minha com 1 ano e 10. Ô Jesus, é isso aí, ó, eu quero isso aí, Jesus. A menina está ali falando a sua palavra, olha a cara do pai. Olha que coisa mais maravilhosa, Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse convívio santo, em momentos como esses, nós somos presenteados com provas da parte de Deus, de que por mais que nós sejamos falhos, pecadores, quando nós humildemente nos voltamos para Ele, nos humilhamos diante dEle, e dizemos: Senhor, eu sou falho, mas eu quero viver para a sua glória, Ele nos possibilita presentes como esses. Eu já falei e repito, eu não quero nem saber qual que é a profissão e qual que é o salário do cara que vai casar com a Bela. Eu quero saber se ele é cheio do Espírito Santo. Quero saber se ele ama Jesus. Se ele ama Jesus. Sabe por quê? Porque se ele amar Jesus, e aí a gente parte para os próximos pontos, para as próximas grandes verdades desse drama do casamento, a Bela vai de forma alegre fazer o que o versículo 22 diz. Ela vai: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Sabe por quê? Porque ela vai ver um marido que não se basta, que não é autossuficiente, mas que se submete ao Senhor. Ele se submete ao Senhor, e ele muitas vezes se apresenta diante do Senhor e diz assim: Senhor, eu não sei amar essa mulher. Senhor, eu venho de uma família que o meu pai era muito duro, o meu pai era assim. Senhor, eu venho de uma família em que o meu pai não deixou faltar nada, ele trabalhava de forma intensa, copiosa, mas Senhor, eu não vi expressão de carinho, eu preciso do Senhor, me ajude a amar essa mulher. E então ele vai falhar com ela, mas quando ele falhar, ele vai se ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, porque o Senhor me chamou para amá-la, da mesma forma que o Senhor amou a igreja e se entregou por ela, tem misericórdia de mim. E então a Bela vai ter prazer em se submeter ao marido dela. Porque, irmãos,
A submissão a que Paulo chama as esposas não é uma submissão a um ditador. É por isso, e aí, de forma corrida aqui eu comento, é por isso que o padrão do marido é o Cristo que se entregou. O padrão meu, embora o meu pai seja um grande homem, o meu padrão não é ele. Parênteses, pais. Nós somos nós somos a primeira visualização ou imagem que os nossos filhos vão ter de Deus. Nós somos a primeira imagem. Então, assim, se eu for um ditador, se eu for alguém insensível, ao passo que os pais não são um padrão fundamental, são padrão. São padrões de Deus para os seus filhos. Então, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, lembre-se disso. Lembre-se de dramatizar um casamento que glorifique a Deus. Lembre-se que é sua responsabilidade. E lembre-se que você não é o suficiente, que você não se basta. Lembre-se que você precisa primeiro submeter-se ao Senhor, para que submetendo-se a Ele, você possa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e que então ela seja submissa a você. E essa submissão, além de não ser a um tirano, não ser a um bicho-papão, essa submissão não é em toda e qualquer circunstância, porque a submissão que a mulher deve ao marido acaba quando o marido vai completamente contrário ou oposto àquilo que a palavra de Deus exige. Então, se o marido ordena ou impõe coisas à esposa que são claramente contrárias à palavra de Deus, essa esposa não deve se submeter a essas ações. Então não é uma submissão cega, não é uma submissão sem discernimento. É por isso que diz que sujeite-se cada uma a seu marido, como você, esposa, se sujeita ao Senhor. Interessantemente, eu dei um peso ao marido aqui, mas mulheres, vocês que são esposas, vocês que serão, a sua submissão vai ser menos dolorosa e difícil, quanto mais submissa ao Senhor você for. Sabe por quê? Porque se você é submissa ao Senhor, à semelhança do marido, você vai clamar a esse Deus que te ajude. Você vai pedir para ser cheia do Espírito Santo. Você vai falar para ele assim: Senhor, eu estou tão contaminada com tanta coisa da cultura, que quando esse pastor fala de submissão, eu chego a ficar com raiva. Me ajuda, Senhor, não é essa a sua vontade. Tem misericórdia de mim. E então, submeta-se ao Senhor antes. Porque submetendo-se ao Senhor, você vai submeter-se de bom grado e com alegria ao seu esposo. O texto bíblico continua, versículo 23, dizendo assim: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. E como eu disse, esse em tudo está previsto que aquilo que for frontalmente oposto, for claramente oposto à Escritura Sagrada, não é algo que você deve concordar e submeter-se enquanto mulher. Mas, gente, o apóstolo Paulo fala que o marido é o cabeça da esposa. Quando o apóstolo Paulo diz isso, a gente precisa entender algumas coisas. A mulher não depende do marido dela para ser aceita diante de Deus. A mulher depende de Cristo.
O marido a mesma coisa, ele não depende da mulher para ser aceito diante de Deus, ele depende de Cristo. Deus não faz distinção de valor entre homem e mulher. O homem não vale mais que a mulher não vale mais que o homem. Ambos são valorosos diante de Deus igualmente. O que está sendo dito aqui é sobre função, ou usando uma ilustração, sobre onde as peças do quebra-cabeça se encaixam. Então, foi do agrado de Deus criar primeiro o homem, e do homem criar a mulher, para que esse homem governasse amorosamente sobre essa mulher. Uma das traduções possíveis de um texto que nós lemos hoje de manhã, o Lucas Cortes, na escola bíblica, que fala que o desejo da mulher será para o homem e ele a dominará. Uma das traduções possíveis é falar, principalmente pensando pós-queda, tá? Pensando pós-queda, pós-pecado, quando o pecado entra no mundo, esse homem que foi chamado para dominar, não no sentido tirano, mas no sentido de cuidado e de amor, quando o pecado entra no mundo, muitos papéis são invertidos, e então, onde a mulher deveria encontrar um leão, e às vezes ela encontra um gatinho manhoso, muitas vezes a mulher toma a iniciativa e ela quer dominar e tomar a frente. E aí eu cito um exemplo de pessoas que eu conheço, não são daqui, mas assim, eu percebo, gente, que porque a mulher é igualmente inteligente, ela não é inferior, os papéis são diferentes, mas ela não é inferior, eu percebo muitas mulheres que, por essa necessidade, tiveram que tomar a dianteira, ou tomaram a dianteira, em vez de, como auxiliadora idôneas, rogar a Deus e pedir a Deus que o marido melhorasse, e elas pudessem servir o marido, elas deliberadamente tomaram a frente. Eu percebo o quão cansadas e encurvadas elas são. Porque não era para elas tomarem esse peso. O peso da liderança servil e amorosa, não tirana, é do homem. Deus criou o homem com capacidade de segurar o rojão, de aguentar o tranco. É por isso que, num contexto que nós vivemos, 2022, se você falar isso é um absurdo, mas é por isso que o apóstolo Pedro fala que a mulher é a parte mais frágil. E aí, o movimento feminista fala para a mulher assim, você não é frágil não, lugar de mulher não é na cozinha. De fato não é apenas, eu gosto de cozinhar, o William gosta, vários homens gostam, mas assim, lugar de mulher onde você quiser, é o que você quiser. Elas não percebem que deixando a sua função, e aí eu estou falando de submissão, de receber o cuidado, elas muitas vezes têm sido drenadas por acreditarem em um discurso da cultura que é completamente oposto à palavra de Deus. E veja, eu não estou falando necessariamente que a mulher não deva estar no mercado de trabalho, não estou falando coisas desse tipo, mas eu estou falando que Deus criou o homem e a mulher com as suas peculiaridades e singularidades de tal forma que cabe ao homem o peso da liderança da família, não cabe à mulher. Nós devemos dividir tarefas. E detalhe, nessa submissão mútua que deve haver no casamento, todas as vezes em que uma decisão é importante, ou a minha visão e aquilo que eu sei não basta, com alegria e amor, eu vou até a Amanda e falo assim, meu amor, o que você acha disso? Porque a sua impressão a sua sugestão e a sua visão é imprescindível, é insubstituível. Um marido tirano, ele fala assim, não, quem tem que decidir sou eu, cala a boca aí.
mas isso não é como Cristo trata a igreja. E é interessante que o texto bíblico fala que essa submissão da mulher deve ser paralela ou igual ou semelhante à submissão que a igreja deve ter a Cristo. Então, peraí, nós somos igreja, nós nos submetemos a Cristo. O apóstolo Paulo está incentivando as mulheres, falando assim, todos nós devemos submeter a Cristo. Vocês submetam ao marido de vocês. Então, assim, eu espero que enquanto eu falo a respeito desse texto bíblico, que você receba essas palavras como palavra de Deus. Mas, se estiver sendo difícil para engolir uma coisa ou outra, revisite a palavra de Deus. Volta lá em Gênesis capítulo 1 e 2, depois volta aqui para Efésios capítulo 5. Reveja. E perceba que eu estou tentando ao máximo ser fiel à Escritura, não ceder aos apelos da cultura e dizer o que realmente é. O texto bíblico continua, versículo 25, maridos, ame cada um sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. Homens, eu sei que nós temos aquele desejo de sermos provedores, de não deixar faltar nada na casa, de às vezes ver se tem a possibilidade de a gente fazer um investimentozinho ali, que seja pequeno, provisionar recursos, e fazer investimentos que depois a gente possa usar ali na frente, não ter grandes problemas, não ter grandes sustos financeiros, por exemplo. Mas o maior investimento que você, enquanto marido, deve fazer é na sua esposa. E esse investimento é integral. Não é apenas um investimento de dinheiro, a esposa já deve cutucar, está vendo? Pedi para você aquele vestido lá, seu miserável. Mas é um investimento integral. E aqui, deixa eu falar mais uma das histórias que eu fiquei assim, eu sei lá, foi um misto de sentimentos, foi um pouco de raiva, foi um pouco de desapontamento. Uma história das eleições 2022. Conta o milagre, mas não conta o santo. Também não é daqui. Eu conheço um casal que ainda não é casado. Rapaz, eu estava em Itajubá por ocasião do aniversário do meu pai e eu também aproveitei o aniversário do meu pai dia 31, fui antes, consegui votar, ainda não mudei para lá, não mudei para cá, não mudei nem para Campinas. Acaba que a gente tem uma desculpa para voltar para casa, mas não conte isso para os presbíteros. Aí o que acontece? O dia seguinte da eleição, tendo apurado tudo, eu vi um casal de namorados, e aí eu vi uma moça, que assim, sei lá, 4 anos atrás, ela não devia saber nem o que significa política, estou fazendo uma caricatura, tá? Ela não sabia nem que era político, nem quais são os cargos, presidente, deputado, senador, não sabia nada. Mas pensa num namorado militante, que, rapaz, a menina terminou as eleições, o candidato dela não ganhou, a menina está chorando, estava assim em luto. Por que eu estou contando essa história? Eu compartilhei, acho que com um amigo ou outro, eu falei assim, pensei comigo, o meu discipulado com a Amanda está ruim demais, cara. Meu discipulado com a Amanda está ruim demais.
Explico. A Amanda ama Jesus, ela ama a igreja, está com a igreja, servir, ela ensina a palavra, nós ensinamos, mas ela fica mais tempo com a Bela, ensina a palavra de Deus para a Bela. Amanda, assim, ela é um exemplo de mulher cristã para mim, tá? Só que ao perceber o tanto que esse cara discipulou essa namorada com o candidato dele, eu falei assim, eu não discipulo a Amanda na mesma intensidade a respeito de Jesus. Eu não discipulo, cara. Tô ruim demais. Entenderam o paralelo? E eu disse isso para dizer, sabe o quê? O maior investimento, marido, que você pode fazer na sua esposa. E aí vai aquela... Não, pior que o pessoal está gravando para depois lançar, embora não esteja ao vivo, né? Vai aquela sessão Cláudio Duarte, né? Você tem que investir na sua esposa. Paga o negócio lá, se bem que eu sei que tem algumas que podem exagerar. Paga lá para ela fazer o cabelo, paga para ela ir no salão, rapaz. Faz um agrado. Faz o que a Carol fez de Dia das Mães para a Amanda, eu ainda não fiz, mas quero fazer. Paga um negócio de um spa lá, para ela ficar umas 3 horas lá, massagear o pé dela, fazer umas massagens nas costas. Entendeu? Compra uma flor para ela, descobre qual que é a linguagem de amor dela. Ela gosta mais de palavras de afirmação, de toque físico, de presença física, esqueci o resto, o outro, presente, não sei, presente. Vê o que ela gosta mais, investe mais nela do que no CDI, no CDB, no Tesouro Direto. Porque o Tesouro Direto pode ser que dê um problemaço aí. Mas é igual eu falo para a Amanda, não tem essa ilusão não. Eu outro dia estava ali com a Bela na mesa e tal, aí eu ia sair de casa para vir para a igreja e tal, para o prédio da igreja, aí eu falei assim, deixa eu despedir, aí eu cheguei e falei assim, deixa eu dar um beijo primeiro naquela que vai ficar comigo pro resto da vida, porque essa aqui uma hora sai fora de casa. Eu amo a Bela apaixonadamente, mas quem vai ficar comigo é a Amanda, filho. Então deixa eu valorizar primeiro quem vai ficar comigo, depois eu valorizo essa aqui. Então dei um beijinho na Amanda, depois dei um beijinho na Bela. Valorize a sua esposa, invista nela. Olhe pontos cegos dela, ou seja, que ela não percebe, e invista nela. Às vezes você tem em casa, sua esposa é ótima, sei lá, eu vou chutar aqui bem alto, tá? Sua esposa tem lá seus 50 anos, mas você acha que ela... Entenda que eu estou chutando alto. Ela daria uma ótima médica e não teve a oportunidade. Dá um jeito, irmão. Dá um jeito para estudar medicina. Estou chutando alto. Dá para você perceber em outras coisas. Às vezes ela tem talento para um tanto de coisa que ela poderia melhorar. Às vezes é o fato de você cuidar mais de uma coisinha ou outra de casa para liberá-la, para que ela flua nos dons e talentos dela. Invista na sua esposa, ame a sua esposa. Fala aqui que Jesus amou a igreja, morreu por ela, a lavou, uma alusão talvez ao batismo, para apresentá-la sem ruga, nem mancha, diante de Deus. Ele faz isso perfeitamente. E aí, irmãos e irmãs, para a gente caminhar para um encerramento de coisas, depois de falar algumas coisas bem práticas, né? O texto bíblico termina com ele tem uma conclusão, na verdade, no final dele, tem uma conclusão que eu nunca entendi. Porque o apóstolo Paulo vem falando, ó, esposa é assim, marido é assim. Aí chega no versículo 31, ele fala assim, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas na atualizada fala, me refiro, ou mais ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Eu nunca entendi, porque eu perguntava para Paulo, Paulo, não entendi, com todo respeito. Sabe por quê? Porque você está falando o que o marido tem que fazer, o que a mulher tem que fazer, como que é o drama do casamento, aí você fala que você... Peraí,
você está falando sobre Cristo e a igreja? Não entendi. Mas sabe o que é? Depois de um tempo eu entendi. Esse aqui é o mistério do casamento e a maneira como o casamento deve dramatizar o evangelho. Porque quando o apóstolo Paulo faz alusão a Gênesis, que o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher e os dois são uma só carne, Paulo está dizendo que na eternidade, Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher, para que fosse um drama do amor e do encontro de Cristo com a igreja, para que o meu casamento e o seu casamento fosse um palco, no qual eu e a Amanda pudéssemos, na nossa relação de amor e cumplicidade, ela submetendo-se a mim como Cristo se submete a Deus, como a igreja se submete a Cristo, eu a amando de maneira sacrificial, entregando a minha vida por ela, as pessoas que não conhecem a Cristo, e aquelas que conhecem também, pudessem olhar para o nosso casamento, e o nosso casamento dramatizasse o encontro de Cristo com a igreja, o encontro salvador de Cristo com a igreja. Então, quando Deus lá em Gênesis determina que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e unir-se-ia à sua esposa, e os dois seriam uma só carne, o que estava por trás é um plano, um mistério eterno de Deus, que o casamento sempre refletisse e dramatizasse o evangelho, a boa notícia de salvação. Então assim, se você esquecer de tudo que o apóstolo Paulo ensinou e de tudo que eu falei, sempre passe o seu casamento pelo seguinte crivo: eu e a minha esposa, eu e o meu esposo, estamos dramatizando o encontro e o relacionamento amoroso de Cristo com a igreja? O respeito e o amor de Cristo com a igreja, a submissão da igreja para com Cristo, nós estamos dramatizando isso, e a partir dessa verdade evangélica, oriunda do evangelho, equalize, balanceie aí, resolva, ajuste algumas coisas. Esse é o drama do casamento, que homens e mulheres imperfeitos são unidos para revelar, e aí parafraseando, cadê a frase do Samuel que eu anotei? Mas eu vou parafrasear a frase do Samuel, que a frase original dele é a seguinte: família é um projeto de Deus, é um projeto perfeito de Deus para pessoas imperfeitas. Família é um projeto perfeito de Deus para pessoas imperfeitas. Que nós, enquanto casais imperfeitos, testemunhemos a respeito do casamento perfeito de Cristo com a igreja. E você que ainda não é casado, não aceite nada menos do que essa aliança refletida na palavra de Deus. Não aceite nada menos do que unir-se a um homem, unir-se a uma mulher que junto de você estarão dispostos a gastar os seus dias para refletir o encontro de Cristo com a igreja. Não aceite nada menos do que isso, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe.